meu cérebro ele vai procurar várias imagens que já são feitas na minha cabeça, porque eu tenho imagens, do que do meu aluno João, que está sentado na sexta fileira, que não tem as imagens feitas na cabeça. Ele faz as imagens dele a partir do auditivo, né? E a concentração dele para o auditivo, para o meio auditivo, ela é completamente diferente da minha. Se eu fechar os olhos, ou se eu ficar olhando, na verdade, quando eu assisti, tudo que eu assisti de audiodescrição, eu tive muita dificuldade, porque a minha concentração para o auditivo, ela era muito pequena. Então, se eu abria, por exemplo, o olho para baixo, mesmo não olhando a tela, eu perdia completamente a ideia do filme. Então, eu acho assim, que por mais que a audiodescrição, ela dê ela seja acessível para todas as pessoas, ela traga muitos detalhes, não funciona da mesma maneira para pessoas que enxergam e para pessoas que nunca enxergaram. Assim como pessoas que perderam a visão vão ter uma memória visual, e a partir da memória visual que ela já construiu, a Diele está aqui, ela está me olhando, ela é professora de arte, ela estuda só isso, ela está aqui para dizer se eu estou errado ou não, mas a partir dessa memória visual construída, mesmo a pessoa que já perdeu a visão, ela vai construir um filme diferente na cabeça. A minha ideia para a audiodescrição é a seguinte, é que ela não traduz, ela não explica, ela traduz, e que cada pessoa vai ter a sua interpretação do filme, sendo ela pessoa cega, pessoa que perdeu a visão, cega, pessoa com deficiência visual, com baixa visão, pessoa surda, pessoa com deficiência auditiva, pessoa sem deficiência sensorial, pessoa com deficiência intelectual. Assim, a função, eu não sei se o Guilherme pode me ajudar, mas a pessoa que trabalha com cultura, ela faz um produto sem ter a necessidade de explicá-lo. Cada pessoa vai ter a sua interpretação daquele produto. E a audiodescrição, ela não vai explicar nada disso, mas ela vai possibilitar que as pessoas que não enxergam, assim como a legenda e a Libras ou a estenotipia, enfim, possibilitam com que a pessoa surda ou com deficiência auditiva também tenha essa acessibilidade, ela vai ampliar a compreensão do material, mas ela não vai explicar. Então, cada pessoa vai ter uma explicação diferente. Lá na Cinemateca, algumas pessoas sugeriram que a Tereza entrasse em surto por causa da droga, da maconha. Então, assim, por isso que é mágico, a arte é maravilhoso, gente, porque cada pessoa vai ver de uma maneira, e cada pessoa tem a sua explicação daquilo, cada pessoa tem uma vivência para ver aquilo. Então, não é assim, é muito legal a gente fechar o olho e assistir, mas a minha interpretação da audiodescrição, às vezes eu perdi muita informação que o João pegou, porque o João, ele é completamente diferente de mim. Só que nós dois tivemos acesso a esse material, e é isso que importa, é que nós dois tenhamos acesso. Todas as pessoas tenham acesso, independente de como essa pessoa é. O que essa pessoa vai entender, isso é muito pessoal. E a acessibilidade não vem para explicar, ela vem para oferecer oportunidades de compreensão para todo mundo. Então, desculpa, eu não queria assim, é só uma visão que eu tenho, assim, porque na minha cabeça funciona um pouco diferente. Eu tive muita dificuldade com audiodescrição, porque talvez eu seja um pouco mais visual, mas é um bom exercício para a gente fechar o olho e ver como funciona. Amanda, quando eu falei ali com relação às pessoas que não puderam, né, fechar o olho para um filme, para uma novela, para qualquer programa que não tem audiodescrição, não é para a pessoa, digamos, igual você falou assim, mas eu sei tudo porque eu enxergo, porque eu tenho memórias. Porque eu enxerguei até os 13 anos. Eu sei a diferença entre enxergar e ser cego, total, né? O que eu quis dizer ali é que fazer um experimento, mesmo que você
um áudio, certo? Uma audiodescrição. Você fazer sem audiodescrição e ver qual é a sensação que você vai ter. O que você vai perceber daquele filme, daquela novela, daquela situação, sem a audiodescrição e você não fechado. É isso que eu quis dizer. Né? E a audiodescrição, igual você falou, não vem para explicar, vem só para demonstrar algumas situações, mas não para explicar. Porque nós, deficientes visuais, não precisamos de explicações, porque nós temos a capacidade de, assistindo um filme autodescritivo, de conseguir, né, na nossa concepção, descobrir o que está passando, descobrir qual é a situação que está sendo posta pelaquela audiodescrição. Né? Então a minha sugestão não é para a pessoa tentar, mas eu fechei meu olho, vou ter tudo descrito na minha mente e tal. Não é isso que eu quero. É só para a pessoa fazer um teste. Ao contrário, né, igual nós. Eu, quando eu vou no cinema, quando eu ligo novela, tal, ali para assistir a televisão, ali para assistir a novela, para assistir o jornal e tal, eu infelizmente, em muitas situações, eu tenho que tentar adivinhar o que está acontecendo. Muitas vezes eu fico perguntando para minha esposa, mas amor, o que está acontecendo ali e tal. Então, só fazer isso, como se fosse para ver qual seria a situação. Para avaliar a necessidade. Assistindo sem a audiodescrição, né? É só um experimento que eu sugeri. Obrigado. Vamos abrir daí a perguntas. Eu só quero registrar aqui a presença da professora Leomar, da Uninter, e dos intérpretes de Libra, o Renan de Souza e o Renato, o sobrenome ali, Pajensky, isso, da Uninter, que é um dos nossos apoiadores aqui da Semana de Leitura Inclusiva. A Leomar pediu a palavra, depois eu passo a ler para o Cascais. Tá? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui presente e ver o Luiz Vanderlei Rodrigues, o presidente do Fórum de Direitos da Pessoa com Deficiência da Grande Curitiba, presente. Uma pessoa da qual eu me honro muito porque é um aluno Uninter. Cursou Gestão Pública conosco e formou-se com muita orgulho. Eu queria fazer um comentário em relação a esta discussão que vocês estão levando sobre a interpretação, né, de que pessoas diferentes, com ou sem deficiência, interpretam de forma diferente todos os fenômenos. Então, isso é só um esclarecimento para aqueles alunos que estão aqui. É um fenômeno muito bem explicado e estudado pela psicologia da Gestalt, que estuda o fenômeno da percepção. Então, isso tudo fica muito claro, lembrando que a percepção é um fenômeno puramente subjetivo. Então, 10 pessoas que escutam uma palestra, 10 pessoas terão uma percepção particular do que ouviram, né? Assim se trata de uma percepção de um fenômeno artístico, uma percepção de ruídos, enfim, toda percepção ela é puramente subjetiva. Eu acho importante a gente lembrar esse fato, porque muitas vezes as pessoas ficam indignadas da outra não ter percebido da mesma forma que ela, né? Mas como não entendeu? Está tão claro para mim, para o outro a percepção dele. Como explica a Gestalt, acontece de acordo com as suas pregnâncias, que são todos os fenômenos da sua vida perceptiva anterior, ela percebe de forma diferente. Então, nós temos que aprender a entender também isso e a aceitar, né, que se alguém perceber de forma diferente da nossa, é um fenômeno que já está explicado pela ciência. Era isso, obrigada. Cascais. Para ser fiel ao que eu falo, né, vou ficar junto ao intérprete Libras, porque é um direito da pessoa surda ver quem fala e ver a interpretação. Porque eu me formei em engenharia em 1968 e sempre trabalhei muitos anos em área de risco.
fui professor universitário, fiz mestrado, consultor, etc. E aí vem exatamente o que eu iria falar, o professor Aleomar falou antes. O que me preocupa na engenharia de segurança, principalmente, é a percepção plena daquilo que a pessoa está falando. Então, a audiodescrição pode, quem sabe, eu suponho que sim, complementar uma instrução, uma orientação, uma aula, porque nós temos muitos acidentes, o Brasil é campeão de acidentes, os urbanistas são campeões em alienação. Nós vivemos num ambiente que parece que faltam palavras. Hoje, ainda andando numa calçada, numa via rápida, olhava para as calçadas e dizia: que absurdo! Isso em Curitiba. O que falta para a gente? Qual é a palavra que falta para chegar ao prefeito, ao vereador, e dizer: tem que melhorar? E a Unileu, que faz esse trabalho justamente para preparar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, ela tem como objetivo, suponho, né, deixar o candidato em condições de trabalhar. Agora, vocês imaginem em ambiente de risco, com máquinas girando, com fossos e tudo mais. Então, só que o que a gente nota não é o problema da pessoa com deficiência, não. É aquele que, muitas vezes, acha que não tem deficiências. E o resultado dessa deficiência, essa cegueira intelectual, ela é muito perigosa. E nós precisamos, vamos dizer assim, aproveitar todos esses recursos de comunicação, né, para fazer com que o nosso filho, o nosso aluno, o nosso amigo não sofra acidentes. Obrigado. A palavra é ao Nelson Expedito. A minha pergunta é para o Flávio. Eu baixei. Com relação ao filme, assim, eu fiz aqui uma observação pessoal, veja bem, mas essa minha observação pode também representar a de outros. Não sei se em função da necessidade, devido ao desenrolar do filme, sem muitos espaços, qualquer coisa assim, mas houve uma descrição no início do filme do vestuário de cada uma das personagens. Em tal situação ela usava um vestido, em tal situação outro vestido, então, a outra pessoa usava isso, usava aquilo. Então, são muitas informações para que eu possa visualizar depois mentalmente, naquele momento do filme, como que a pessoa estava vestida. Então, não existe, digamos, a necessidade de se colocar no momento adequado a descrição desse figurino. Esse recurso do sumário, né, logo no início, é um recurso muito bom para a audiodescrição, para você já apresentar os personagens, se apresentar todas as pessoas que durante o filme você não vai conseguir fazer, o cenário, figurino, né, num teatro, como a gente falou ontem na oficina, dele saber o palco, saber da iluminação, saber a descrição do teatro e tudo mais, e isso você não vai conseguir durante a obra. Agora, o que é muito indicado é que no roteiro da sua audiodescrição, sempre que possível, você repita essas informações, né? Você dê uma descrição completa de qual era a roupa, qual era a cor do vestido, mas você repita sempre que possível, a Teresa está com um vestido preto, né? Como foi colocado algumas vezes no roteiro. Não tem uma forma de você parar a obra no meio, ou pausar, ou coisas do tipo, apesar de que em alguns filmes isso já foi possível. A gente fez lá na Fundação o Cine Gibi, e o Se Liga na Turma da Mônica, aliás, e a Maurício de Souza
concordou da gente não deixar essa descrição inteira de todos os personagens logo no início. Então o filme era dividido em blocos e um dos blocos quase que no meio do filme é que começaria a aparecer o personagem do Chico Bento, por exemplo. E aí naquele meio do filme, o filme era novamente parado para se colocar esse sumário da descrição do Chico Bento, né, para que não ficasse tão distante, ou no início do filme, uma descrição muito longa e as pessoas não lembrassem, as crianças não lembrassem depois de como era. Mas a indicação que a gente tem para fazer na audiodescrição é sempre repetir. A característica do personagem ela pode ser repetida a todo momento quando você cita ele, para que a pessoa lembre de como que era essa descrição geral. Ok, respondeu. Obrigado. Tem certeza que vocês querem gravar, gente? Eu sou um desastre com o microfone na mão. Desastre que você não vai dar mais, né? Não, é que o problema é que eu ficar de frente assim com a plateia, assim, todo mundo olhando para mim, eu olhando para todo mundo, bater aquele nervoso, né? Aquela situação assim complicada, né? É o psicológico eu vou falar na brincadeira, né? O psicológico do ceguinho ataca, sabe? A coisa dá vontade de sair correndo. Até eu saí, né? Mas a Cléo me achou, né, Cléo? Então, boa tarde a todos vocês. Eu sou o Luiz Anderley Rodrigues, sou presidente do Fórum do Direito da Pessoa com Deficiência. Também faço parte da Unideu, sou funcionário da Unideu, trabalho na coordenação do Comitê do Direito da Pessoa com Deficiência e também na mobilização junto com o Rick Vilar, né? E também na Associação dos Deficientes Visuais de São José dos Pinhais, que tem a nossa associação que é nova lá, faz menos de um ano que nós temos a associação. Agora, o pessoal falou tudo, já falaram tudo que deveria ser falado, né? Já disseram tudo que deveria ser dito. Então, eu vou falar como espectador, né, do filme. Show de bola, 10, sabe? A interpretação ali, a audiodescrição, né? Acho que a gente passa, embora nós não temos visão, né? Não podemos enxergar, mas é como se nós estivéssemos enxergando, sabe? Isso eu falo porque eu sempre vou no cinema com a minha esposa e infelizmente na maioria dos filmes não tem audiodescrição, né? Média de 50% a 60% do filme você acaba perdendo, né? Você acaba não sabendo o que está acontecendo, porque são coisas que passam despercebido e não tem como uma pessoa que está do teu lado, está descrevendo toda hora, todo instante o que está acontecendo. Então eu digo na qualidade de quem estava assistindo. É uma maravilha, sabe? Eu ainda sonho no dia que a audiodescrição faça parte do nosso dia a dia, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na nossa casa, né? Quando nós pegamos os filmes em locadora, ou para quem tem TV, né, paga tal, ali, você vai assistir um filme, vai ser uma maravilha quando a audiodescrição fizer parte de tudo, porque eu acho que assim nós não ficamos tão, sabe, tão distante da situação ali da sociedade, né, com relação aos nossos direitos, porque eu acho que daí passa a existir uma igualdade, né? E o convite que a presidente Andréa fez para as pessoas, né, que enxergam, fechar os olhos para assistir os filmes com audiodescrição, eu quero fazer o mesmo convite, mas ao contrário. Para vocês que enxergam normal, que são videntes, tudo que tem uma visão perfeita, fechem os olhos quando estiver passando algum filme, algum programa na televisão, sem audiodescrição nenhuma. Tente assistir do início ao fim, para vocês verem como que é a situação do cego. Uma boa tarde a todos. Bom, eu chegando aqui na biblioteca, né, eu cheguei um pouco antes para testar ali o DVD e tal. Daí, no tempo livre, fui jogar xadrez com um tiozinho que estava ali, né? E acabei lembrando de uma coisa que eu sempre lembro, na verdade, e hoje, né, lembrei ainda mais que foi o dia que, como a Andréa falou, eu tenho realmente a inclusão no sangue, né? Querendo ou não, tá aqui mesmo, porque desde criança, né, minha mãe trabalhando lá no instituto, e a gente ouvindo todos aqueles conceitos e também convivendo, assim, né, você vai vendo que... E numa dessas, o Mário Sérgio, que é
um amigo nosso aí, um amigo meu pelo menos ele a gente dava carona para ele, né? Eu devia ter 11 anos mais ou menos, e 11, 12 anos. E eu contei para ele, a gente tirava muito sarro, porque ele era coxa, né? Ele é coxa, eu sou atleticano, então, né? Ele, coxa ganhava, ele me ligava, o Atlético ganhava, ligava para ele e tal, e ele é cego. E numa dessas, assim, eu falei que eu gostava de jogar botão, futebol de botão e tal. E que, modéstia à parte, eu era muito bom em futebol de botão, tanto que eu tinha ganhado campeonatos do bairro e tal, e ganhava dos moleques mais velhos que eu e tal. E o Mário Sérgio falou, então, já que você é bom, por que você não joga comigo? Eu, na minha inocência ali, né, eu falei, putz, e agora, o que eu vou falar pro ceguinho, né? Falei, vamos jogar, Mário Sérgio, vamos jogar então. Ele falou, não, então você só coloca a minha mão no goleiro, na bola, no gol e tal, e vamos jogar. Daí começou o jogo, né, eu jogando mais ou menos ali e tal, só que no começo do jogo ele já fez um primeiro gol. E eu também não queria perder, né, e comecei a atacar, foi pro segundo tempo, ataquei, e não fiz o meu gol, e o jogo terminou 1-0 pro ceguinho. E daí naquele dia, assim, foi muito interessante, não que eu tivesse um preconceito, talvez, né, assim, naquela relação de futebol de botão eu tinha. Eu falei, ele não vai me ganhar, eu sei jogar isso aqui. Só que ele me ganhou. Anos depois, ele me chamou para jogar futebol de verdade, para ser goleiro, né, para jogar lá com eles. Então, eu jogava futebol, gostava, jogava de gol também. Eu falei, mas não pode ser de novo, né? Eu vou lá jogar, mas eu acho que vai ser fácil, que eu vou pegar tudo. Na primeira bola que sobrou, o cara botou na gaveta com uma força que não tinha nem sabia que existia um chute forte daquele. Machuquei a mão depois. Acho que eu joguei umas 2 vezes com ele. O cara deu um chute tão forte que eu machuquei minha mão, quase quebrei minha mão. E assim, a minha vida sempre tem essas coisas assim, né? Eu acho muito interessante. Eu conto isso para as pessoas porque tem gente que não tem oportunidade de acontecer isso assim e acaba pensando. Eu vindo para cá, estava ouvindo o disco do Stevie Wonder no carro, que é o meu músico favorito, assim, né? E me perguntei assim, será que se ele não fosse cego, ele seria o Stevie Wonder? Ele seria tão genial? Eu não sei a resposta disso, mas enfim, essa relação que a gente que enxerga tem com a pessoa com deficiência visual, assim, para mim é muito interessante, cada vez mais, assim, porque daí a partir do momento que você quebra aquela barreira de o cara é diferente, não, ele é igual, né? Diferentemente igual, vamos dizer. E a gente pode fazer as mesmas coisas e dar risada das mesmas coisas e ver um filme, e até o momento que eu, né, com o meu trabalho, que é interessante porque assim, cinema, né? Cinema, se você for trazer lá para o latim, vem de kinema, cinemática, é questão do movimento, né? Então você registrar um movimento. Dentro do cinema, uma das partes mais fundamentais é a fotografia, né? Fotografia, se você for trazer para o latim, lá ou para o grego, agora não sei, é fotografia, ou seja, é o registro da luz, né? É o registro da luz. Que teoricamente a pessoa que não enxerga não consegue ver como que a gente está registrando a luz ali naquele filme, né? Porque se for analisar, basicamente seria isso, é o registro da luz, então é o registro da luz e do movimento. Só que mais do que isso é um audiovisual, um produto audiovisual, então aí você já quebra, né? Já são dois, né? São duas massas para formar esse bolo, ou seja, o áudio, que é fundamental, pelo menos desde que acabaram os filmes mudos, né? Todos têm áudio e o áudio ajuda a construir todo o universo que você quer trazer ali, e o visual. Então são duas coisas que parecem que estão juntas e grudadas e que são impossíveis de dissociar ali, né? Mas não são, esse trabalho com a doutora Tereza, com o pessoal da Tagarelas e tal, foi também de extremo conhecimento, foi quase mais um jogo de futebol de botão com o Mário Sérgio ali. Porque quando a gente fez a apresentação lá na Cinemateca, eu tinha feito 2 apresentações, uma normal, né? Olha as palavras que vêm à mente, né? Uma normal, uma não acessível, vamos dizer, uma para um público em geral, e a outra adaptada, né? E as duas foram bem legais, assim, casa cheia e tal, mas aquela adaptada eu fiquei com
assim, com uma emoção tão grande que eu acho que eu nunca tinha sentido algo daquele jeito, assim, né? Foi uma coisa que até depois eu realmente prometi que eu ia fazer todos os filmes adaptados, né? A partir dali, pelo menos os curtas, os filmes mais elaborados, né? Porque a sensação que me trouxe, vendo principalmente aquelas pessoas ali que não enxergavam, mas que entenderam o filme, porque eu falei, mais uma vez, né? Eu falei, cara, eles vão assistir e não vão entender o filme. Igual eu falei, puta, eu vou jogar bola lá e vou pegar tudo. Ou igual eu falei, eu vou jogar botão com ele e vou ganhar. E mais uma vez eu quebrei a cara, né? Eu me pergunto até quando eu vou quebrar a minha cara, né? E foi sensacional, assim, hoje também é um prazer, né, ampliar o público disso aí, de arte. Até uma frase que eu falei na outra vez, que eu, né, reitero aqui, é que a arte e a acessibilidade, elas têm em comum a liberdade, né? A arte, ela busca liberdade. Todo mundo que faz arte precisa de liberdade, quer liberdade para poder criar. Não existe criação sem liberdade. E a acessibilidade é uma palavra cormã ali da liberdade, né? Então tá tudo no mesmo balaio. Bom, eu vou acabar aqui a minha parte, a não ser que tenha mais dúvidas aí, mas a minha parte é mais lúdica, talvez, né, do que a deles, que entendem muito mais. Mas queria agradecer mais uma vez, né, dizer que foi um prazer. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao filme, ou como é fazer um filme, ou qualquer coisa, fique à vontade, senão eu posso ficar falando aqui até amanhecer. Olha, está pedindo para eu continuar aqui bem baixinho, né? Mas eu vou passar para ele. Obrigado, gente. Amanda Nicolau, do Instituto Paranaense de Cegos. A Márcia Copi, do André Copi, desculpa. Da Unileu. O Guilherme. Bíblia. E o Luiz Vanderlei, que já estava procurando ele, pensando que ele tinha fugido. Quase. De fora, uma pessoa com deficiência de Curitiba. Então, eu vou passar a palavra para o Flávio. Ele vai falar sobre a audiodescrição para vocês. E após as falas, a gente vai abrir para perguntas. Por favor, daí será... a gente vai se dirigir à pessoa, se manifeste e a gente leva o microfone daí até vocês. Certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouco de audiodescrição depois desse... Desculpem. Falar um pouco de audiodescrição depois desse esplêndido roteiro da Mimi e da Kemi é muito complicado. Acho que vocês conseguiram sentir isso, né? O roteiro, a audiodescrição, ela quer dar esse acesso à pessoa com deficiência visual. Ela quer passar aquilo que o diretor quer transmitir para as pessoas, né? A mensagem daquele filme. E muitas vezes, como o caso desse filme, ele é um filme reflexivo. Ele deixa você com a reflexão, ele não te dá respostas. E a audiodescrição traz isso também para a pessoa com deficiência visual. Através das palavras, descrevendo um imaginário, né, como a gente viu aqui no filme, ele trazia isso para a imaginação da pessoa com deficiência visual.
E ela também tinha essa reflexão ao qual todos nós tivemos assistindo ao filme Tereza, Tereza. E eu acho que é isso, a audiodescrição dessa forma, uma audiodescrição com muita qualidade, e às vezes, num primeiro momento, a pessoa com deficiência visual pode ficar um pouco inquieta com as informações, nem sempre o entendimento no início de um filme com audiodescrição, ele é feito. A pessoa precisa se acostumar, de repente, numa segunda, numa terceira vez que ela tenha contato com a audiodescrição, e isso faz parte do nosso papel na formação desse público. As pessoas não estavam acostumadas a ter o acesso ao cinema, ao teatro, né, a toda a forma de cultura da cidade. Né? A pessoa com deficiência visual não tinha esse habitat como dela. E o recurso da audiodescrição pode ajudar a proporcionar isso. Então, a gente precisa fazer muito esse trabalho da formação de público, informar para as pessoas o que é o recurso, mostrar esse filme para o maior número de pessoas, para que as pessoas possam buscar os seus direitos como cidadão de ter acesso ao cinema, à arte, ao espetáculo, à reflexão, como a gente pôde observar na sessão de hoje. Acho que é isso. Rápido. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Falei sem o microfone para vocês verem onde eu tô. Tô à esquerda à minha esquerda do Fábio. Flávio, desculpa, que gato. E ele está sentado bem na ponta da mesa, tá? Eu estou no meio. Eu sou Amanda, eu sou professora do projeto Ver com as Mãos, lá do Instituto Paranaense de Cegos. E no ano passado participei de um curso de formação de audiodescritores para teatro lá com a Lília Mota, que é uma das pioneiras aqui no Brasil, com quem o Flávio estuda, na especialização, né, Flávio? E sobre algumas possibilidades para a gente enquanto projeto. O nosso projeto ele é um facilitador no sentido de colocar os alunos dentro dos espaços culturais da cidade, exigindo e no sentido de cobrar, né, educadamente, mas formar também os espaços culturais, informá-los sobre acessibilidade, colocando os nossos alunos lá dentro. Então, os nossos alunos eles vão ao museu, eles vão ao teatro, eles vão ao cinema, eles vão aonde mais? Ao parque, eles vão a lojas de design. Então, eles participam da vida cultural da cidade. Não é fácil, porque nem tudo é adaptado, muito pelo contrário, adaptado acessível, né? Não adaptado porque os nossos alunos eles precisam de acessibilidade e não acessibilidade arquitetônica, não é nenhuma adaptação arquitetônica, né? E o projeto ele vem atuando desde 2012 nesse sentido, de colocar os alunos, e essa demanda faz com que os espaços se tornem acessíveis, né? Então, nós, relacionado à audiodescrição, nós adquirimos alguns vídeos que já estão disponíveis no mercado, de filmes comerciais, com audiodescrição, para que os nossos alunos, desde pequenininhos, os menores, que já têm 6 anos, 7 anos, acostumem-se à audiodescrição e espalhem para os colegas que ainda não estão no projeto, ou que, enfim, estão na escola, que eles difundam a acessibilidade com os seus parceiros, né? Quando eu conversei com a Cleomira, eu perguntei para ela se eu poderia fazer uma retrospectiva daquilo que já tinha sido feito aqui em Curitiba. Porque Curitiba ainda está caminhando na questão da audiodescrição, mas coisas já foram feitas aqui por pessoas de fora, porque nós ainda não temos um audiodescritor aqui em Curitiba, tá?
Mas já foram feitas alguns eventos com acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Em 2010 nós tivemos um evento, em 2011 nós tivemos a apresentação de uma menina da PUC-Rio, num congresso que tivemos aqui em Curitiba, um congresso de literatura e linguística. Em 2012 nós tivemos 2 eventos e a realização da acessibilidade com audiodescrição das tiras dos Supernormais, não sei se todos conhecem os Supernormais, da Mirella Prosdóximo, do Rafael Bonfim e do Manuel Negrais. Eles são os 3 Supernormais. Eles contrataram a Lívia Mota lá em São Paulo e fizeram a audiodescrição das tirinhas deles. Em 2013, nós tivemos a publicação de um livro sobre audiodescrição por uma editora aqui de Curitiba e tivemos 4 eventos de audiodescrição. Em 2014, eu pesquisei e encontrei um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma menina, que ela está realizando esse trabalho de audiodescrição. Não sei se ela já terminou esse trabalho. E tivemos mais outros 2 eventos, que um deles foi o filme do Guilherme, né? Então, o filme do Guilherme entrou nessa lista dos eventos que eu encontrei como acessíveis à pessoa com deficiência visual com audiodescrição. Uma coisa que as pessoas ainda não compreendem, porque aqui em Curitiba ainda é pouco difundido, é pouco conhecido, é que a audiodescrição ela não explica o material que a gente está assistindo, do qual a gente participa. A audiodescrição ela só traduz aquilo que a pessoa está vendo para as palavras, para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso a essas informações visuais por meio da palavra. Então, nós encontramos alguma resistência no sentido de dizer que a audiodescrição ela é explicativa, que a pessoa cega não é burra, e não é nesse sentido que a audiodescrição funciona. Vocês viram o belíssimo trabalho da Tagarelas, com as meninas lá da Tagarelas, com o Felipe como consultor. Em momento algum é explicado alguma coisa do filme, né? A mesma dúvida que a gente tem como pessoa com deficiência visual a respeito do filme, todas as pessoas têm. E isso é relativo ao filme. Todas as peças de teatro, elas vão possibilitar diversas interpretações por meio do público que está assistindo. Cada cabeça é uma sentença, não é mesmo? Então, a audiodescrição, ela só tem a função de traduzir aquilo que é visual. Então, essa é uma das confusões que geram, né? Às vezes as pessoas ficam ofendidas com a audiodescrição, quando é um recurso de acessibilidade, de tradução, é um recurso que é estudado, inclusive, como recurso linguístico, como recurso de tradução. Ultimamente, eu, Amanda, tenho recebido bastante... surgiu uma demanda muito grande de pessoas que buscam orçamento para fazer audiodescrição, porque eu preciso para o meu filme. Por quê? Porque as leis de incentivo, aqui, não sei se só aqui em Curitiba, mas eu acredito que no âmbito nacional, elas têm obrigado, e isso é muito bom, isso é uma conquista, eu não sei se todos sabiam disso, mas as leis elas têm obrigado os materiais audiovisuais a serem acessíveis. E eu acredito que isso funcione para legenda em Libras também, né? Para pessoa surda e com deficiência auditiva. Então, o material, ele já na lei, a pessoa pode incluir, deve incluir, porque senão não é aprovado, o recurso de acessibilidade. Isso é muito bom, isso é uma conquista nossa enquanto pessoas que lutam pela acessibilidade. Então, eu gostaria de informá-los a respeito disso. Eu não sabia, mas como essa demanda está vindo muito grande, eu pesquisei. E realmente, a Funarte, a Fundação agora não sei, Nacional das Artes, todos os editais deles que envolvem materiais audiovisuais, eles têm que ser acessíveis. Então, a produção de um filme para o ano que vem, ele tem que incluir no orçamento acessibilidade. Isso é excelente. Outra coisa, já falei do projeto, que a nossa função
levar as pessoas, mesmo que ainda não exista no cinema uma acessibilidade. É com a presença da pessoa surda, com deficiência auditiva, cega, com deficiência visual, que as instituições vão começar a perceber que existe uma demanda para isso. Então, aqui hoje nós temos alunos do projeto participando dessa conversa. Amanhã nós vamos trazê-los. Então, a gente procura levá-los ainda que não exista acessibilidade. Nós precisamos participar ainda que não exista acessibilidade. Nós sempre podemos aprender, né, por meio da cultura, mesmo sem acessibilidade. A acessibilidade, ela aumenta a nossa compreensão. Mas eu deixo agora, terminando já a minha fala, porque eu falo muito, me empolgo e eu não posso ser assim, terminando a minha fala, eu deixo o seguinte, que nós precisamos mostrar para as instituições que são... Eu sou artista também, eu sou antes de eu ser professora, de eu ter estudado audiodescrição, eu sou formada em música. Então, eu sou a produtora de cultura também, eu entendo isso. Às vezes as pessoas não sabem que existe público para isso. E antes eu tinha uma posição mais rígida em relação a isso. Eu achava que todo mundo tinha que saber. E a gente vai aprendendo que não é assim. Que a gente precisa ter um pouco mais de maleabilidade nas coisas. Então, eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que está acontecendo, mas que nós precisamos estar nos lugares pedindo, mostrando que nós queremos cultura também, que nós somos consumidores de cultura, né? Que nós, às vezes as pessoas acham que a gente não é capaz, e a gente é capaz de entender muitas coisas. Existem muitos mitos envolvidos acerca da pessoa que tem deficiência visual, que é cega, que tem deficiência auditiva, que é surda. A audiodescrição, ela aumenta, inclusive, já tem estudos, ela aumenta a compreensão de pessoas que têm deficiência intelectual, de pessoas que têm dislexia, de pessoas idosas. Então, assim, existem ainda alguns mitos que os produtores de cultura que eles não conhecem. Então, às vezes as pessoas elas não tornam o material delas acessível porque elas não sabem que existe um público consumidor disso. Entenderam? Então eu peço a vocês que vão aos lugares, agradeço a presença de todos aqui, né? Quem sou eu para agradecer alguma coisa, né? Mas eu agradeço inclusive a Cleomira, em nome da biblioteca pública, pela pessoa da Cleomira, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Mas assim, as pessoas precisam ver que nós somos um público também. E aí isso vai gerar acessibilidade cada vez maior. Então, quanto mais a gente participar, quanto mais a gente demandar essa acessibilidade, mais acessibilidade vai vir de cima dos produtores de cultura. E quanto mais acessibilidade tiver, mais a gente vai poder participar. É um ciclo, mas esse ciclo começa pela gente. Então, a conquista da lei, da acessibilidade da lei, já é uma vitória nossa. E quando tiver eventos acessíveis ou não, peças de teatro, cinema, enfim, participem, gente. Cultura a gente ganha de qualquer maneira, tá? E peçam. Às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo à volta delas. Joia? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para minha colega que está à minha esquerda, à direita de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu sou presidente da Unileu, que é uma instituição que trabalha pela empregabilidade e pela inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Nós, primeiramente, eu gostaria de agradecer também a Cleomira e a Biblioteca Pública, primeiro de fomentar a inclusão a todo instante. Nós estamos aqui em vários eventos e, como a Amanda falou, isso é um processo que é muito necessário. Segundo, realmente também tentar contribuir de alguma forma para
tema que a gente está aqui discutindo hoje, que é a importância da autodescrição para a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, principalmente nos eventos culturais. E isso tem vindo num processo. Nós trabalhamos com emprego. E, à primeira vista, você pode dizer que talvez o emprego não tenha nada a ver com cultura, né? Nada a ver com essas questões todas das produções culturais, desse acesso à cultura. E nós temos um entendimento muito diferenciado disso. Por quê? Porque nós trabalhamos com seres humanos que têm direito à formação integral. E essa formação integral não é negada a uma pessoa que não tenha deficiência, então ela não pode ser negada a uma pessoa que tenha deficiência, né? E nos nossos andares por aí, onde nós fazemos um processo também de conscientização e passamos também da fase da sensibilização, né? Hoje a gente fala que a inclusão tem que acontecer. Eu não posso mais falar com as pessoas pedindo, por favor, para ela acontecer. Nós, no máximo, nós temos que avisá-los, né, que a questão da inclusão e sua legislação, ela não veio aqui para a gente discutir a necessidade, não veio para a gente poder fazer de alguma forma, tentar convencer as pessoas pelo sentimento. Eu acho que a gente já passou do ponto, graças a Deus, da gente ficar praticamente implorando, né, para que a questão da acessibilidade seja considerada em todos os espaços e dimensões sociais. E nós, como trabalhamos focado no mercado de trabalho, nós percebemos que a pessoa com deficiência ainda carece muito do acesso a todas as dimensões sociais. Então, elas estão sendo permitidas entrar nos espaços pela lei. Ela estaciona numa vaga reservada, porque é lei, ela tem uma vaga contratada por causa da lei, ela tem acesso à educação e ensino regular por causa da lei, ela tem acessibilidade por causa da lei. E eu estimo, né, que logo, enquanto sociedade, a gente evolua e não precisa mais da lei. Nós estamos fazendo pesquisas com empresas, que é o nosso foco de inclusão, e, assustadoramente, 100% das empresas nos dizem que, se a lei de cotas não existisse amanhã, eles deixariam de contratar pessoas com deficiência, porque dá muito trabalho, porque é um trabalho muito focado na transformação dessa empresa. E isso nos preocupa, porque nós gostaríamos de nunca mais ter que falar sobre inclusão. Mas estamos aqui. Pode ser preocupados, mas ainda fortes e animados, né? Não é isso? Porque a gente... exatamente. Porque a gente não, antes a gente ficava bem bravo, né? Agora a gente, vamos assim, mais resignados, mas nós estamos mais fortes. Porque nós temos um entendimento de que, além de ser uma lei, é o certo que as pessoas se caminhem para a direção de todos os aspectos relacionados à inclusão. E não é certo uma sociedade ter tecnologia como nós temos e não ter o acesso, justamente porque alguém não acha importante. Porque e geralmente a inclusão é uma coisa muito difícil, porque ela depende de quem não tem deficiência para acontecer. Ela depende de quem não entende as necessidades e ela depende muito de ser permissiva, quer dizer, de ser permitida. A inclusão vem de um processo em que os outros todos têm que permitir para a inclusão acontecer. E é isso que é o nosso grande, vamos dizer assim, desafio, de que as pessoas saibam o quanto é importante fazer com que isto seja levado em conta em todas as considerações. A gente não quer lembrar que precisa de autodescrição, a gente não quer lembrar que precisa de uma rampa, uma obra, né? A gente não quer lembrar que precisa do braille. É muito mais fácil que a gente entenda isto como uma prioridade como qualquer outra. Ninguém faz uma obra sem uma porta para entrar, não é verdade? E que não faz uma obra sem iluminação, por que vai fazer sem uma rampa? Ninguém faz hoje um filme sem som, sem iluminação. O Guilherme está aqui para me dizer, faz, não faz? Ou você tem algum filme assim que é só preto? Né? Não tem, né? Então tá. Então,
E isso ser um dos quesitos é tão fácil, né? Porque existe a tecnologia, ela não é cara, ela não tem uma preocupação tão grande, ninguém precisa inventar a roda, está ali. Então, é uma questão de atitude. Então, nós, lá da nossa instituição social, nós fazemos também um trabalho de divulgar para as empresas a necessidade da acessibilidade, também não só arquitetônica, esta comunicacional é muito importante, para que eles entendam que nós não estamos pedindo uma concessão, nós estamos pedindo um recurso que faz com que a deficiência não seja uma limitação. E tem o conceito de que, sem acessibilidade, a deficiência aparece. Esta limitação aparece. E isso que a gente acha que é inconcebível, porque quem é deficiente mesmo no grau negativo desta expressão são os ambientes e são as pessoas que não entendem que esses recursos precisam ser manifestar, precisam ser, de certa forma, implantados sem questionamentos, sem perguntas e sem ficar discutindo se é bacana ou não é. Então, tendo em vista isso, nós percebemos que quando as pessoas com deficiência têm acesso e acessibilidade, a garantia de direitos e a cidadania delas permanece num patamar muito superior, de muito maior qualidade. E é por isso que a gente luta por qualquer aspecto que diga respeito a isso. Quando nós pegamos, por exemplo, a iniciativa que nem a Asteroids Filmes que fez o filme o Teresa, a gente vê também outras mostras que a pessoa com cega ou a pessoa com deficiência visual, ela tem até uma melhora até na autoestima dela para ela poder ter visto o filme. Porque, assim, uma pessoa com deficiência visual, obviamente, ela não vai ver o filme que a gente vê, da forma que a gente vê. E a audiodescrição, ela percebe um mundo totalmente diferente disso e dá uma dimensão, uma tradução, como eles falam, que não é uma explicação sobre a cena, é uma tradução que a gente que não tem a deficiência visual como eu, a gente não consegue imaginar a importância. Então, a importância é essa, gente, é a gente saber que existe e saber de quanto isso é importante para as pessoas com deficiência visual. E, a partir disto, fazer como uma cartilha, fazer como uma hipótese que não tem mais como não fornecer. Então, nós estamos num processo. E a audiodescrição, se você experimenta, quem não tem deficiência visual e fecha os olhos, experimenta, é muito bacana você fazer esse exercício de assistir também, não tendo a deficiência visual, pela audiodescrição, e se entregar a esse exercício. Eu faço um convite a quem não é deficiente visual, porque é muito, muito enriquecedor a gente tentar enxergar as imagens perante aquela descrição dada pelas palavras. É libertador a gente saber como a autodescrição pode e consegue transformar imagens em palavras. E parabenizar o Guilherme pela iniciativa, que hoje teve a mostra, né, do filme. Dizer, é óbvio que ele tem a inclusão no sangue, né, da família, então, e isso é bacana, porque a gente vê que passa a importância da inclusão, passa de mãe para filho, de filho para irmão, e que bom que contagia, né? Que a inclusão, eu sempre digo que deve ser um bichinho, né? Que a gente faz a inclusão e nunca mais desiste dela. Por quê? Porque ninguém é ruim, gente. Ninguém não faz a inclusão porque não quer, porque acha que não merece. Muitas vezes ela não se dá conta da sua responsabilidade. E até para finalizar minha fala, de agradecer de estar aqui, dizer que as pessoas com deficiência que têm acesso à audiodescrição, elas se tornam pessoas mais aptas para a sua vida, para a sua autonomia, e se tornam também objeto, não digo bem objeto, mas se tornam objeto da nossa atenção no acesso, né? E a nossa prioridade no acesso. E dizer que desta forma a gente consegue fazer com que isto se torne verdade, porque a indiferença, gente, é o mal da inclusão.
Não é o preconceito, não é a discriminação, não é estereótipo. O que eu tenho visto nessa caminhada é que as pessoas que não se importam, né, é o que mais implica na nossa condução da inclusão. Eu nunca vi as pessoas que têm preconceito, eu encontrei muito poucas que têm preconceito contra as pessoas com deficiência. Agora, a indiferença faz um estrago muito grande, porque as pessoas elas não querem se mover e agir para fazer um mundo para todos. E a nossa iniciativa da Lívia Mota foi também uma audiodescrição de uma peça que a gente tem para criança chamada Mundo para Todo Mundo, que daí a gente fez aqui até uma apresentação, e para nós também foi muito bacana agora em todas as nossas atividades contratar profissionais para a gente fazer essa audiodescrição. Então, a gente leva para ter audiodescrição é não ter indiferença ao tema da inclusão. Obrigada. Nós vamos ter início à mesa redonda. Acho que os meninos vão mexer aqui na mesa, por favor. A gente teve que desfazer ali por causa do filme, tá? Então a gente pede um minuto de paciência de vocês para a gente poder montar a mesa redonda e a mesa de debate sobre a audiodescrição. Está saindo bem o som? Tá. Nós vamos passar, eu pedi ali para o Guilherme se a gente teria a possibilidade de passar novamente o filme Tereza e Tereza. Está para o grupo da Unileu que chegou agora, né? Então nós vamos fazer a mesa redonda e daí após vamos repassar daí de novo o filme Tereza e Tereza para aqueles que não viram.